mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios, um livro de sabedoria que tem nos inspirado. Ó, talvez você não saiba, mas só sobre Provérbios nós já fizemos 123 lives, só sobre Provérbios. Eu me lembro, eu não sei se você se lembra, quem aí se lembra qual foi, onde eu estava quando eu fiz a primeira live sobre Provérbios? Quem vai se lembrar aí? Onde eu estava? Quando foi que nós começamos o estudo do livro de Provérbios? Quem vai se lembrar? Vamos ver aí se você se lembra. Vamos lá. Eu sei te dizer que nós já temos 123 lives só sobre o estudo sistematizado do livro de Provérbios. São 123 dias exaustivos de estudo, de mergulho no conhecimento e na sabedoria desse livro incrível que tem realmente revolucionado a minha vida, o meu ministério e a minha família, a maneira de ver, né, as coisas. Quero mandar um abraço especial para Anne Rosa, essa artista aí, ó, cheia de Deus. Anne, beijo no seu coração, filhota. Você é grande e vai alcançar grandes coisas no Senhor. Um beijo, um abraço para a Gisele, um beijo para você, Gisa. Beijo também para a tia Ângela Cury, um grande abraço. José Mesquita disse, você estava lá em Goiás. É isso mesmo, foi nas minhas férias que nós começamos, eu estava lá no Rio Quente, em Goiás, quando nós começamos o estudo sistematizado do livro de Provérbios. E de lá para cá já foram 123 lives ininterruptas. Aqui, ó, todo dia, 11 da manhã, você tem esse encontro marcado comigo. Gente, eu comecei essa live fazendo a seguinte pergunta. E eu quero que você me ajude na reflexão disso. Mas não responde sem pensar, para você não ser surpreendido com situações que eu possa colocar aqui e te pegue realmente de certa forma, desprevenido deste pensamento. Veja só algo interessante. Qual é o limite da ética para se obter vantagens? Qual é o limite da ética para se obter vantagens? Eu sei que você vai responder que não, pastor, a ética a gente tem que preservar sempre, a gente não pode abrir mão dela em prol de vantagem alguma. Mas no teu dia a dia, no cotidiano da vida, será que você não tem aberto mão da ética para obter certas vantagens em situações corriqueiras? Para pensar um pouco. Muitas vezes me parece que o ser humano realmente não tem limites no que diz respeito a querer dar um jeitinho nas coisas. Me conta aí, eu quero ouvir a sua opinião. Um abraço para você, Raquelzinha, lá de Juiz de Fora, um grande abraço. Mário Oliveira também, você já está aí comigo? Bom dia. Kênia, um grande abraço para você, filha. Carol Gomes, um grande abraço. Qual é o limite da ética para se obter vantagens? Me conta aí sobre o jeitinho. Isso mesmo, Mesquita. Alguém pode me falar aí? Né? Deixa eu te dizer uma coisa, por exemplo. Vou dar exemplo nosso aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Outro lugar do Brasil, talvez não seja tão assim, mas Belo Horizonte é o seguinte. Belo Horizonte você está dirigindo, por exemplo, em uma pista, determinada pista, e você olha para trás pelo retrovisor, né? E aí você quer mudar de faixa, você olha para trás e vê que o carro está a 30 metros. E aí você simplesmente dá seta para a direita, para entrar à direita, né? Se você fosse o carro que estava 30 metros atrás, você frearia e deixaria o carro entrar, ou você aceleraria para chegar na frente desse carro que está querendo entrar? Você é de Belo Horizonte, me conta aí. Fala a verdade para mim, por favor. Quando você vê um carro diante de você, mesmo sabendo que ele pode entrar, ele dá seta, você acelera ou freia, né? Veja, parece que a gente está sempre pensando na questão das vantagens, né? Em relação às coisas grandes, né? Pessoas que perdem a ética, roubam, como é que eu vou dizer? Entram em falcatruas e todo tipo de corrupção. Mas, e nós aqui no dia a dia, no cotidiano, né? Que exemplo nós temos dado como cidadãos, né? Qual é o limite da ética para se obter vantagem, né? Porque em Belo Horizonte, eu vou te dizer uma coisa, em Belo Horizonte, 90%, se não mais, dos motoristas aceleram. Eles vão para cima, parece que eles estão disputando uma corrida de Fórmula 1, meu Deus do céu.
né? Eles veem, irmão, isso chama falta de educação no trânsito. Mudando de assunto aqui, o foco do assunto chama falta de educação no trânsito. A seta existe exatamente para você reduzir a velocidade e permitir que o outro passe. Em Belo Horizonte, as pessoas aceleram, eles vão para cima. Se você der seta, eles vão para cima. Agora, você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Basta o camarada baixar o vidro, botar a mão para fora e fazer assim, ó. O outro que está atrás freia, diminui a velocidade. Se for possível, ele desce do carro, ele bota um cone na rua, ele chama um guarda de trânsito, fecha a avenida, só para você passar. Vai entender. Vai entender. Se der seta, ele acelera. Se botar a mão para fora, ele para. Vai entender. É ou não é verdade, Belo Horizontino? Cadê os Belo Horizontinos para reiterar o que eu estou dizendo aí, para dizer se é verdade ou se não é verdade isso? Conta para mim aí. Eu estou mentindo ou não? Me conta outra história. Quando você vai num restaurante ou em um evento e a fila da comida tá grande e você vê que tem um amigo lá, você finge que tem tempo que você não vê e fica conversando pertinho dele ali, conversando, né? Eita, que saudade que eu tava de você, lererê, rarará. E o prato tá na mão, né? Tá ali se encostando igual gato de hotel, manso toda a vida, até que as pessoas se esqueçam de que você não tava ali e de repente o abençoado furou a fila. Quem já furou fila do almoço, me conta aí, hein? Será que isso também não é levar vantagem? Me conta, quero saber. Me conta algo aí, vamos ser honestos, vamos rasgar agora o verbo aí. Quem já quebrou a ética para levar vantagem? Ética diz muito sobre os limites morais, religiosos, etc. É isso mesmo, tia Ângela. É nesse aspecto que eu quero abordar, né? Porque muitas vezes nós reclamamos de tudo e de todos, mas esquecemos dos nossos maus costumes. Muitas vezes atropelamos a ética, o bom costume, os valores morais, religiosos, em troca da vantagem obtida, né? Deixa eu te contar outra coisa. Quantos de vocês no culto da virada que está chegando, chegou mais cedo e levou 6 Bíblias dentro da bolsa? Parece que ia ler 6 versões ao mesmo tempo, mas não era não. É que ela queria botar as Bíblias em cada cadeira da igreja para pegar o melhor lugar. Seja na igreja, seja na escola, seja onde for. Quem já marcou lugar para alguém que chegou atrasado, né? Isso também, de certa forma, é uma falta de ética, é uma quebra de valor ou de valores em prol de receber benefício. Mas eu gosto que fulano sente perto de mim. Se fulano quer sentar perto de você, chegue cedo. Não é verdade? Por que que nós nos damos a isso, né? Infelizmente, esses más costumes estão agarrados muitas vezes em nós e precisam, né, ser liberados. A gente muitas vezes, né, eu tô vendo a Sueli Alcântara falando para mim, ixi, rapaz, já fiz isso demais no Rema. Pois é, e às vezes fazendo isso, em prol de ficar perto de quem a gente quer, a gente perde a oportunidade de conviver com outras pessoas, de ter outros relacionamentos, de conversar, né, de se relacionar com pessoas que talvez de uma maneira normal, comum, a gente não fosse relacionar. Então veja, tem coisas que parecem vantagem, mas nos limitam, né? Nos tiram o senso comum de avanço e propósito. Quantos casos nós já tomamos conhecimento de pessoas que criam determinadas situações apenas para obter vantagens? Veja, Provérbios capítulo 21, verso 6 diz assim, Provérbios 21, 6 diz, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço
mortal. Vou ler de novo. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e uma armadilha mortal. Veja, nós vamos começar com esse versículo aqui. Eu quero ler novamente, bem devagarzinho. Diz assim: a riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. Riqueza que se obtém por mentiras. Eu posso dizer o seguinte: vantagens obtidas por falta, passando, atropelando valores e éticas, isso também pode ser de fato uma neblina. Parece vantagem, mas se dissipa, né? A gente tomar vantagem sobre algo para que, ou seja, passando por cima dos nossos valores, passando por cima, né, e usando de artifícios, né, como mentira, isso pode ser para nós uma desvantagem no final. Nenhuma riqueza sem trabalho se sustenta. Para pensar nisso um pouco. Nenhuma riqueza sem trabalho se sustenta. Onde se tira e não se acrescenta, uma hora acaba. Olha, eu conheço inúmeros casos de pessoas que enriqueceram da noite para o dia com base em quebra de ética, valores e por fim acabaram na miséria. Eu vou te contar um caso específico bem próximo a mim. Eu me lembro quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu trabalhava numa farmácia. Eu tinha 13 para 14 anos, mais ou menos nessa idade. Eu trabalhava numa farmácia. Comecei a trabalhar como balconista, né? Aliás, como office boy, indo nos bancos, fazendo menino de recado. Ia pro banco, fazia uma coisa ou outra e depois comecei a ajudar no balcão, fiquei por ali, fiquei um tempo. Trabalhei acho que aproximadamente um ano, acredito, nessa farmácia. Eu não vou me lembrar exatamente quanto tempo foi, mas vamos colocar que eu tenha trabalhado lá um ano nessa farmácia. E eu me lembro que uma das pessoas que trabalhavam comigo lá, que era balconista, vivia tendo ideias mirabolantes, né? E certa feita ele trouxe para Jacobina, para a cidade onde eu morava, um negócio que era ilícito na época, que era uma casa de pôquer eletrônico, né? Era um negócio meio que escondido, porque era um bar, mas na verdade não era um bar. Por dentro do bar existiam essas máquinas de pôquer eletrônico. E, queridos, eu vou contar um negócio. O negócio parecia um negócio da China. E ele começou isso, né, sem nada. Ele não tinha dinheiro para investir nesse negócio. Ele fez arriscando. Ele pegou as máquinas em consignação para pagar com 30 dias. Para montar o negócio em si, ele desmontou a casa, para você ter uma ideia. Ele desmontou o estante, tudo, e fez o negócio dele lá com o que ele tinha em casa. Mas, colocou o povo lá dentro. E o negócio pipocou e caiu na boca do povo na cidade, espalhou pela cidade toda. Eu sei que em 2 semanas, ele já tinha pago tudo que estava devendo, tudo que ele estava devendo, e já estava realmente com uma boa aquisição financeira na sua vida. Em 2 semanas. Agora veja, esse tipo de negócio nunca favorece quem joga. Nunca. É um negócio marcado, é um jogo eletrônico. Então você pode colocar lá um nível de dificuldade. Quando você quer que o povo ganhe mais do que a casa, você determina. Quando você quer que a casa ganhe mais do que o povo, você determina também. Então assim, você coloca lá e bota uma máquina lá para botar 50-50. Então você ganha, a máquina ganha, a pessoa ganha, fica ali. 50-50. Quando o cara fica viciado naquilo, ele aumenta a dificuldade e bota 90 para 10. Ou seja, se o cara chega lá com R$1.000, a cada 900 que ele perde, ele ganha 100. E aí vai. E as pessoas se viciam naquilo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu me lembro que tinha um rapaz que foi demitido do banco que ele trabalhava. Eu nunca vou esquecer dessa história. Era um rapaz muito bem sucedido e foi perdendo as coisas, perdendo. Quando ele não tinha mais o que perder, ele entrou em dívida com o próprio banco que ele trabalhava. Ele começou a aprovar os próprios empréstimos do banco e ficou endividado. E resultado disso tudo, ele foi mandado embora do banco por justa causa. Ficou na miséria. E o outro dono da casa, irmão, foi enriquecendo aos poucos com isso, ao ponto de eu me lembrar que ele tinha agora outros negócios, casa própria, irmãos, mansão, carros, muitas coisas. Eu era criança, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade eu tinha.
Bom, com 18 anos eu vim embora para Belo Horizonte, com 18. Quando eu tinha 20 anos, de idade, eu estava aqui em Belo Horizonte, essa pessoa me ligou, ou ligou para o meu irmão, na verdade nós morávamos juntos. Ele disse, eu posso ir aí na casa de vocês, eu preciso passar aí porque eu não tenho como pagar um hotel. Eu falei assim, como assim? Essa pessoa estava rica quando eu saí de lá. Como é que ele não tem dinheiro para pagar um hotel? Ele deve estar de brincadeira com a gente. E essa pessoa veio e ficou na nossa casa. A pessoa que veio e ficou na minha casa em Belo Horizonte era o que era dono do cassino lá, do poker, que tinha enricado. Queridos, ele tinha ficado na miséria de novo. Plena pobreza. Plena e completa pobreza. Por quê? Por quê? Como é que isso acontece? É porque dinheiro que vem fácil, vai fácil. Quando você conquista sem trabalho, é porque alguém perdeu. Quando você não trabalhou efetivamente, quando você não tem realmente uma herança que se sustenta em trabalho, irmãos, isso certamente é fruto da perda de alguém. Isso não se sustenta, você não valoriza. Sabe o que acontece? O dinheiro que vem fácil vai embora fácil, porque o trabalho é que reforça no homem o senso de valor. Mesmo conscientes de que Deus é a nossa fonte, o trabalho é essencial para a autovalorização. Sabe, quando você trabalha, você valoriza, mesmo sabendo que é Deus que nos dá força, respiração, vida e tudo mais para adquirir riqueza. É Deus que faz isso por nós. Ainda assim, o trabalhar do ser humano dignifica. O trabalhar dá senso de valor e propósito para que nós valorizemos as coisas obtidas e conquistadas. Quando você ganha fácil, você gasta fácil, porque você não sabe de que modo aquilo pode chegar e você nunca acredita que aquilo vai faltar. Então veja, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Eu vou ler de novo o versículo que apoia tudo isso. A riqueza obtida por meio de mentiras é uma neblina, ela se dissipa e o pior, ela pode se tornar para você uma armadilha mortal. Por que armadilha mortal? Porque você passa a viver uma vida que não é real, não é verdade. Você cria um padrão de vida que não se sustenta. Quem começa a receber dinheiro fácil quer subir o padrão de vida ao nível do dinheiro fácil que tem chegado. Só que chega um ponto que esse dinheiro desaparece e você não se sustenta nesse padrão. Começa a gastar mais do que o que ganha. E isso vale como lição para todos nós. Nunca gaste mais do que o que você ganha. Muito pelo contrário, seja alguém equilibrado, né? Seja alguém equilibrado, que de fato sabe o nível que você está. E Deus vai te fazer prosperar. Gastar mais do que o que ganha não é fé. Não é fé. Gastar mais do que o que ganha é indisciplina. É falta de bom senso. Se você está querendo dizer que tem fé, então tenha fé para chegar primeiro e gaste depois. Não gaste em nome da fé, não, porque isso aí é plena ignorância, imprudência. Imprudência. Você é imprudente se você gasta mais do que o que você ganha. Isso é consumismo, como disse tia Ângela Cury. Então a riqueza obtida por meio de mentira, você pode mentir para si mesmo, né? Se enganar, achando que está num nível que você não está. Ela é uma neblina, ela se dissipa e ainda pode virar para você uma armadilha mortal. Então fique ligado, porque mesmo conscientes de que Deus é a nossa fonte, o trabalho ele é uma essencial para a autovalorização humana, né? Nós precisamos de fato trabalhar isso dentro do nosso coração. Quero ler para você 21 verso 7, que diz assim: a violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. Quando a Bíblia fala de violência dos perversos, ela está falando da falta da prática da palavra. Uma vida que vai na contramão daquilo que nós somos criados para ser e fazer. E quando nós praticamos algo que é nocivo à nossa própria vida ou às pessoas que estão à nossa volta, isso de fato configura violência. Uma violência contra mim, uma violência contra os demais. Então existe um viver próprio dos filhos de Deus. A Bíblia chama isso de viver digno. Viva dignamente da vocação para a qual vós fostes chamados. Nós temos uma maneira de viver, uma maneira de se portar, uma maneira de realmente se estabelecer, andar, né,
nos comportar. Então existe uma maneira própria dos filhos de Deus. Existe uma maneira digna, né, da vocação para a qual nós somos chamados. E nós não podemos viver fora deste padrão. Então a recusa a este modo de vida leva o homem à perdição e à ruína. Eu sei que infelizmente nós carregamos alguns ranços ainda da antiga vida que nós vivíamos. Isso é difícil de tirar, né? Eu não falo por você, eu falo por mim, né? Eu sei como às vezes, irmãos, o velho homem se levanta. Eu não sei exatamente quem foi, não sei se foi Charles Spurgeon, que disse assim, que ele achou que o velho homem tinha morrido afogado no dia do batismo, mas ele tem descoberto que aquele miserável, ele ressuscita todo dia, e ele precisa morrer de novo, né? Então a gente precisa fazer morrer a velha natureza, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida, precisamos continuamente matar os velhos hábitos e construir novos hábitos que sejam realmente hábitos construtivos, que nos levantam, que nos colocam para cima todos os dias das nossas vidas. Versículo de número 28, versículo de número 8 do capítulo 21, diz assim: o culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente então percorre uma estrada reta. Sabe? Um abismo chama outro abismo. Quando a culpa recai sobre alguém, o mais prudente é reconhecer o erro e mudar de direção. Esconder o erro leva o homem sempre a um erro cada vez maior. Veja, muitas vezes a gente erra e acha que errando segunda vez conserta o primeiro erro. Deixa eu te dizer, se você errou a primeira vez, conserte enquanto o erro é pequeno. Se você tentar esconder o erro, a tendência é você arrumar um erro maior pela culpa do primeiro erro. Então veja, errou, conserta na hora. Errou, procura a pessoa. Errou, vai atrás. Errou, se posiciona e se conserta. Por quê? Porque se você tentar esconder o primeiro erro, certamente você pode causar um segundo erro, né? É melhor corrigir, é melhor ser rápido e mudar de direção, porque um abismo chama outro abismo. Veja, a Bíblia conta a história do rei Davi, o grande monarca do povo judeu. O rei Davi, ele cometeu um erro adulterando com a esposa de um homem chamado Urias, né? Urias. Então, Batseba estava lá e Davi ficou observando e acabou cometendo. Veja, até esse momento, não é que estava certo, mas até aí tudo bem, era um adultério. Mas ele, para esconder o adultério, cometeu um assassinato. E eu te pergunto, o que é pior? É você ser chamado de adúltero ou você ser chamado de assassino? Entende? Se ele tivesse reconhecido o seu erro de imediato, certamente as coisas não teriam tomado o rumo que tomou. No entanto, né, querer controlar o primeiro erro com um segundo erro vai levar você a um erro cada vez maior. Cada vez maior. Então o melhor é tentar resolver o problema de imediato e mudar de direção. Tenha ele o custo que for. É melhor do que você cometer erros cada vez mais graves para esconder o primeiro. Então um abismo sempre chama outro abismo. Esconder o erro leva a erros cada vez maiores, né? Então fica atento, fica ligado para você não cair nessa armadilha do diabo. Se errou, reconheça, mude de direção, e Deus é misericordioso para pagar os efeitos do pecado sobre a tua vida por meio do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, né? Veja, Provérbios 21:9, esse é um provérbio agora que vai pegar. Diz assim: é melhor viver sozinho no canto de um sótão do que morar com uma esposa briguenta numa casa bela. Alô, mulher briguenta, você é briguenta? Crie juízo, criatura, pelo amor de Deus. A Bíblia não foi o homem, não foi o gibi, não foi o meme da internet. Foi a Bíblia que diz que é melhor morar sozinho num sótão, num porão velho, de que morar com uma mulher briguenta numa casa bela, né? Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, para de ser briguenta, mulher. Toma juízo, criatura. Gente, de fato, não tem quem que suporte, né? Mulher briguenta parece que... Eu vou te contar um negócio. Quando ela abre a boca, meu filho, ela
ela fala sem pensar, solta as cachorras, vira o diabo, né? E isso vai destruindo. Palavras ditas ofendem, machuca muitas vezes muito mais do que um soco na cara, né? Cuidado com a raiva, com a cólera, com a ira, para não falar coisas que venha se arrepender depois. Cuidado, não seja essa mulher briguenta, não seja essa criatura aí que a Bíblia abomina, né? Mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Mulher, você é muito mais inteligente e perspicaz do que os homens. Você é muito mais criativa, hein? Você é muito mais inteligente ao ponto de segurar a onda das suas emoções do que os homens. Por isso é que a Bíblia diz isso. Então, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos. Seja sábia, seja uma praticante da palavra e sai, vai para longe, tá com raiva, tá com vontade de brigar, entra no banheiro, tranca a porta e grita. Dá uns gritos, arranca os cabelos da cabeça, mas lá no banheiro sozinha, toma um banho que, ó, a adrenalina abaixa, né? E aí você vai estar prontinha para voltar e resolver a parada com inteligência, tá bom? Mas briga não vai trazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado para na hora da raiva, da briga, você não falar exatamente o contrário daquilo que você queria falar. Não é verdade? Ontem eu falava sobre isso na ministração, a gente fala o que não quer, né? E depois que fala já era, né? Eu contava a história de uma pessoa, de uma mulher que mandou o marido embora e depois ficou chorando porque queria o marido de volta. Eu digo, criatura, você tem que decidir o que você quer da vida. Você manda embora, agora quer de volta. Então ligue para ele, manda ele voltar, né? Não coloque nos outros a responsabilidade que é sua. Pare de ser briguenta. Pare de ser briguenta. 21:10 e o nosso último versículo diz assim: o perverso deseja o mal e não tem nem compaixão do próximo, né? Pessoas que não vivem segundo a palavra não carregam em seu peito compaixão. Compaixão, irmãos, é característica de quem é cheio do Espírito. Compaixão, importar-se com os outros, importar-se com aquele que está próximo, importar-se com aquilo que seus olhos veem, é sinônimo de amor no coração. É sinônimo de uma palavra viva, operante dentro do seu coração, no seu entendimento de forma contínua. O perverso não carrega essas coisas. Se você é alguém que não é dado a compaixão, se você não é alguém que realmente está atento às necessidades alheias, certamente você é alguém que precisa ser cheio do Espírito, né? O problema é que a falta de compaixão não afeta só quem está fora, afeta você. Porque viver fora do Espírito, ou seja, fora da compaixão, vai também fazer com que você atraia para você as intempéries do mundo e da vida. A pessoa cheia de compaixão, o amor, lança fora uma multidão de pecados e as consequências de. Então você precisa ser alguém dado, cheio a compaixão, atento, né, àqueles que estão à sua volta, que precisam realmente de você. Bom, chegamos assim ao final de mais uma live nessa segunda-feira. Estudo sistematizado do livro de Provérbios. Eu espero ter contribuído e inspirado a tua vida para mais um dia, né? Mais um dia especial, o qual nós vamos louvar ao Senhor com a nossa própria vida. A nossa vida, ela é de fato adoração a Deus, né? Quem é mau, rancoroso, perverso, não tem compaixão de ninguém, é digno de dó, de pena e da própria compaixão. Então, tenha compaixão. Já acabou, né? Tá sendo rapidinho as lives das 11 horas, mas tá sendo bem intensas também, né? E a gente pode pegar tudo isso e trazer todos os dias para a prática exaustiva da palavra de Deus, tá bom? Gente, um beijo no coração, quero te fazer um convite especial. Tá em BH? Conhece alguém que precisa conhecer da palavra de Deus? Hoje à noite, nós teremos o evento Em Defesa de Deus, falando sobre o caráter de Deus, onde eu estarei ministrando a palavra 2 horas com você sobre o caráter de Deus. Deus mata ou não mata? Deus é responsável pela doença ou não, né? Por que na antiga aliança está escrito que Deus fazia, acontecia e matava? Quem de fato estava por trás dessa história? Bom, enfim, hoje a partir das 20 horas no Rema Carlos Prates, você vai ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus e eu o privilégio de ter você sendo o meu ouvinte, né? E nós juntos vamos crescer e construir. Então é hoje a partir das 20 horas Em Defesa de Deus. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Vai para lá, leva muitos convidados. Vamos lotar aquele auditório, encher, botar muita gente lá dentro para que a gente possa aprender. É o evento do Rema Em Defesa de Deus, né? Deus é meu Pai e eu defendê-lo-ei
sempre que eu tiver a oportunidade das pessoas que o acusam de coisas que ele nunca fez. Então, eu estarei lá hoje à noite, a partir das 20 horas, falando sobre o caráter de Deus. Você é meu convidado especial. Te espero lá. Um beijo no seu coração. E a gente se encontra amanhã às 11 horas da manhã. Bye!